prezadíssimos e prezadíssimas. É o experimento 2 referente a princípio de Arquimedes. Tem várias formas de cobrar esse conceito aqui, tá? Eu vou acessar o roteiro aqui pra gente dar uma olhadinha, tá? É... Aqui é um roteiro extra, tá? Falando sobre o dinamômetro, como construir um dinamômetro de forma caseira. Um dos dinamômetros que eu utilizo aqui no experimento, inclusive, né? Tá aqui, né? Porque essa disciplina ela tem um trabalho prático. Mas vocês estão fazendo o experimento em casa já? Então eu vou lembrar aqui o que nós decidimos aqui. Esse aqui é um experimento, uma aula presencial, tá? Referente ao experimento de Arquimedes, realizado aqui no laboratório da FMVJM, tá? Referente ao FMVJM. A gente vai passar por ele rapidinho, só para mostrar como é que ele foi feito, tá certo? Ótimo para consulta aí, tá certo? Consultá-lo aí. E essa daqui é a aula referente ao semestre anterior, que foi oferecida essa disciplina. Eu falei aqui rapidamente que o experimento de Arquimedes ele pode ser cobrado, quando eu for explicar a teoria, para ficar mais claro, um pouquinho, né, da teoria, porque a física experimental, né, pré-requisito já é a física 1, né, a física 2. Então veja bem, tem várias coisas que eu posso cobrar de princípio de Arquimedes. Tá? Então esse experimento aqui, digamos que esse aqui é uma forma, um modelo de experiência. Tá? Eu posso calcular a densidade de um objeto colocado dentro da água para flutuar ou dentro de outro fluido, álcool, óleo, né, ou glicerina. Né? Eu posso tanto calcular a densidade do objeto que eu estou utilizando dentro da água, como eu posso calcular a densidade do próprio fluido, do próprio líquido. Então tem várias possibilidades de aplicar esse conceito aqui, esse princípio. Tá? Aí aqui tem uma forma como foi feita na última aula. Tá? Na última aula. Aí eu vou buscar uma explicação alternativa aqui que eu perdi perdi assim, não é gratuito mais. Nós perdemos um simulador que era muito interessante, tá? Que ele consistia eu tinha um poço d'água, tá? Eu tinha um poço d'água aqui, ó, uma balança dentro da água e uma balança do lado de fora. Então a gente media alguma coisa aqui do lado de fora e depois media lá dentro da água para ver se tinha algum efeito diferente, né, da água em volta desse objeto. Dá para fazer toda a simulação do experimento através disso. Então aquela aula teórica que eu mostro lá atrás, ela era baseada nisso, era um estilo diferente de aula, porque dávamos uma teoriazinha, né, geralmente usando algum recurso computacional, digital, laboratório digital, como vocês estão vendo, e fazíamos o experimento em laboratório. E depois íamos no polo para fazer o trabalho presencial, né? Então é um pouquinho diferente o estilo aqui dessas aulas aqui do início. Eu deixei aqui para enriquecer. Tranquilos? Bem, então vamos ver o que seria esse empuxo, né? Tanta coisa para me explorar. Eu busquei justamente esse princípio de Arquimedes, que é o empuxo, tá? Então eu vou trabalhar com o conceito de densidade e massa específica. A diferença entre densidade e massa específica vocês já sabem, desde o ensino médio, não mudou nada, né? Que quando eu falo densidade, massa específica, né? Eu estou falando de um material específico. Eu estou falando do ferro, por exemplo. A densidade do ferro do mercúrio, por exemplo. 13 ponto alguma coisa. Não interessa se você vai. O mercúrio não é um bom exemplo, não, ele é líquido, né? Mas se eu pegar o ferro e olhar a densidade do ferro, que eu não lembro agora de cabeça, é a densidade do material ferro. Agora, se eu vou construir com esse material ferro, se eu vou construir uma esfera oca ou uma esfera maciça, aí já é assunto para densidade.
né? Se for uma esfera maciça, eu vou ter uma densidade X, se for uma esfera oca, eu vou ter uma densidade Y, né? E quando eu falo de massa específica, não, é a identidade mesmo, né? Como fosse a tabelinha, ir lá na tabela periódica e olhar a densidade daquele material lá, que é o ferro. Então, eu vou lidar com o conceito de densidade e massa específica, tá certo? Então, como eu falei, são experiências simples, mas que permite a gente identificar qual é a densidade do material que está submerso, ou não, né, ou parcialmente submerso, né? Ou, conhecendo o material, podemos descobrir propriedades do líquido. Então, tem N possibilidades aqui de cobrança. Vou passar rapidamente aqui. Conceito geral de pressão, né? Aqui no caso, pressão para sólidos, né? Quando eu estou falando de pressão em sólidos, né? Que é força sobre área, né? É... Geralmente, quando você está molando uma faca, você está diminuindo a área, né? Com isso, você acaba aumentando a pressão e facilitando o corte, né? Quando você cansa de fazer força, né, para aumentar a pressão, que são proporcionais, você vai lá e diminui a área, né? Amolando a faca, para diminuindo a área, ela é inversamente proporcional à pressão, você vai aumentar a pressão, né? E tem N exemplos disso aqui, né? Um salto alto, por exemplo, que joga quase todo o pé quase todo o peso da pessoa na ponta dos pés, né? Maltrata bastante com algum tempo aí, porque concentra numa área pequena, que é a ponta dos pés, a mesma força que estava em toda a planta do pé, né? E a gente mexe com o conceito de pressão o tempo todo, né? Às vezes até de forma errada, né? Vai parar numa fila, fica trocando de pé toda hora. Então, se você ficasse com os dois pés no chão, você dobraria a área. Então, se você aumenta a área, você diminui a pressão, né, sobre os seus pés, seria mais confortável. Né? Mas tem mania de ficar concentrando todo o nosso peso, às vezes, num pé para descansar o outro. Né? Então, você está concentrando toda aquela força numa área menor, que é a metade. Né? Enfim, tem N exemplos. Tem uma bolsa, se a alça dela, que eu vou botar ali, pendurar no ombro, se ela é mais larga ou mais fina, vai exercer mais ou menos pressão. Então, é coisas do meu dia a dia, né? Esse conceito de pressão. Aqui no caso eu falei de sólido, né? Eu vou focar em pressão de líquido, tá certo? Então, aqui é só um exemplo de pressão de sólidos, né? Que eu posso perfurar um material aí com uma pressão, né? Aqui também, né? Aqui já começa a relacionar um pouquinho, né, a velocidade do líquido, o alcance do líquido aqui com a quantidade de água que está acima daquele furo. É um recipiente aqui que contém 3 furos, cada um deles tem uma certa quantidade de água acima dele, e o que é projetado mais distante, né, que tem maior alcance, é o lá de baixo, que tem uma coluna maior de líquido sobre esse orifício. Então tem uma massa maior de água, né, sobre essa quantidade aqui embaixo, projetando o líquido, né, a uma distância maior. Aqui no meio mediana, né, literalmente, né, tem um alcance maior, e esse maior que eu falo assim, né, médio, né, é maior do que o próximo, né, que é o menor alcance aqui. Ó. Então, o que determina o alcance aqui são a quantidade de volume aqui, para já ir criando uma ideia que essa pressão no fundo do líquido aqui está relacionado com essa água aqui acima, né? A questão talvez seria está relacionada com o volume ou está relacionado com a altura de líquido, né? Se for com volume, seria diferente pular numa piscina ou no mar, né? No mar a gente seria esmagado, né, se o volume fosse importante. Então a gente já vai começando a lembrar aí que o volume não é interessante, não é importante. Né? O volume, a quantidade de água dentro do recipiente, e sim a quantidade, a altura que está acima da sua cabeça aqui, ó, que vai fazer toda a diferença. Beleza? Vou passar rápido para não ficar uma aula muito teórica, né? Então ele está falando aqui do alcance. Se eu tenho a mesma altura, obviamente que eu vou ter o mesmo alcance, porque eu vou ter a mesma pressão. Então já começa a dar a ideia de que, ó, pontos a uma mesma altura, né, eles apresentam a mesma pressão, né? Então, para não sofrer uma diferença de pressão dentro de um líquido, eu tenho que estar analisando pontos distantes.
né? Então, quando eu estou dentro de uma piscina, por exemplo, Diamantina é um frio danado, a gente tá 22 graus aqui, tá achando um absurdo, né? Que a gente 5 graus 7 aqui para nós é normal, né? Nessa época de agosto, né, que a gente acabou de sair. Agora, nesse momento, tá 22 graus pra gente aqui, tá um calor danado. Então, o que que acontece? Se eu tô dentro de uma piscina, a pressão que os meus pés estão sofrendo é bem diferente do que o restante do corpo, né? Do que, é, digamos que eu estou ali com água até o pescoço, a pressão que eu tenho nos pés é bem diferente da pressão nos ombros ali, né? Devido à diferença de coluna, de coluna, de altura de água sobre cada ponto ali, né? Ele já começa a discutir, né? Então deixa eu só fazer uma continha aqui, né? Tem uma continha, né? Que se o camarada vai lá e pega né, no planeta lá uma altura, né? Uma certa altura aqui, ó, de ar. Você pegar 1 centímetro quadrado, por exemplo, um quadrinho de nada aqui, ó, de 1 centímetro quadrado, e tentar medir a pressão é, dessa coluna toda de ar, né? Como se eu estivesse aqui no nível do Equador e, e medindo toda a pressão que esse ar aqui vai exercer sobre a minha cabeça aqui, ó. É no nível do mar, né? Falei Equador, mas às vezes eu não estou no nível do mar, eu tenho que estar no nível do mar. Aí eu vou encontrar uma pressão, tá? É, correspondente a essa área aí, deixa eu colocar a área aqui direitinho, a essa área aí, uma áreazinha de ar de 1 centímetro cúbico, 1 centímetro quadrado, né? É, eu vou achar uma pressão de 100.000 newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que uma ATM. Mesma coisa que uma ATM, né? Uma ATM é a mesma coisa que 1,0 vezes 10 a 5, perdão, 5 newton por metro quadrado. Só que eles descobriram que se eu fosse analisar um recipiente dentro da água, né, essa coluna de líquido aqui, ó, ela conseguia exercer uma pressão considerável devido à densidade da água, né, bem maior que o do ar, uma pressão também no fundo do recipiente. E aí foi feita uma continha aqui que a cada 10 metros, só curiosidade, né, a cada 10 metros, perdão, cada 10 metros tem um acréscimo de 1 atm na pressão quando eu estou mergulhando. Então, se eu for pensar num rio, né, com uma certa é, quantidade de água ali, ó, né, o que que acontece? Eu tenho uma atmosfera atuando se eu estiver do lado de fora da água aqui. Eu já tenho 1 atm atuando sobre a minha cabeça. Se eu mergulhar, a cada 10 metros que eu mergulhar aqui, ó, eu tenho mais 1 atm. Então, se eu estou aqui no fundo, eu vou ter aproximadamente 2 atms de pressão sobre a minha cabeça, certo? E for achar formas de calcular isso, né? Então, o que é pressão? Força sobre área. Que força é essa que está sendo exercida sobre a sua cabeça aqui? Bem, é a força-peso, se você for olhar, da própria água, né, sobre a área, sobre a sua cabeça. Como se fosse um grande cilindro aqui de ar sobre a sua cabeça. Aqui é como se fosse um grande cilindro só para facilitar os cálculos, né, de água sobre a sua cabeça, né? Então, o que é peso? O que é força-peso? Né, buscando lá da mecânica e do experimento anterior, peso é massa vezes aceleração.
Então eu estou falando de uma força, que é massa vezes aceleração, sobre uma área, que é a sua cabeça. Ou você está no nível do mar e eu estou falando da pressão atmosférica, ou você está no fundo de um lago aí, de uma piscina, e eu estou falando da pressão atmosférica mais a do líquido, né? Só que falar de massa de água seria quase impossível, né? Imagina a massa do lago, da piscina, né? Então eu não vou falar de massa. Eu vou falar de uma coisa mais específica, densidade. Então, em vez de falar de massa, eu vou falar de densidade vezes volume. Então, no lugar de massa aqui, eu vou colocar densidade vezes volume, que é, né, a massa, vezes o G sobre a área. Então, já melhorou um pouquinho. A pressão, para não achar que é peso, né? A pressão, tudo ok aqui gravando direitinho, tá. A pressão, ela é a densidade do líquido que está em cima da sua cabeça, ou do ar, né? Vai que é o ar. O volume, que ainda está complicado de calcular. A aceleração da gravidade e a área. Essa área também está complicada eu calcular a área da sua cabeça, do seu corpo, e para saber qual é a pressão que está atuando sobre você. Aí eu pedi para imaginar como se fosse um grande cilindro em cima de sua cabeça ali, né? Ou uma grande coluna de ar, né? Então, se é uma grande coluna, como é que eu faço para calcular esse volume? Bem, o volume de um cilindro, basta você saber a área da base, que tem que saber o raio, né? A área da base, né? E a altura. Então, de forma geral, para saber qual é o volume de um cilindro, eu tenho que saber a área da base, a área da base, vezes a altura. Certo? Então, no lugar dessa pressão, vou colocar PR, né, saber que a pressão é densidade, volume. O que é volume? Deixa eu até destacar aqui. É a área da base vezes a altura, vezes o G. Né? Só coloquei no lugar do volume aqui a área da base vezes a altura dividido por área. Então eu posso simplificar a área com área. Deixa eu ver se minha cabeça está atrapalhando ali. E a minha área, minha pressão, que eu chamei de PR aqui, ó, vai ficar densidade do fluido, sei lá se é ar, o que é, se é água, tá bem geral. A gravidade, vamos pegar coisa que é constante, né? Densidade, aceleração da gravidade, e vou até destacar aqui a altura. A única coisa que pode mudar aí é a altura. Então já melhorou bastante a minha formulazinha de pressão para fluidos, né? Então minha fórmula de pressão para fluido, ela depende da densidade do que está acima da sua cabeça, né? Da aceleração da gravidade e da altura. Aí já dá para fazer várias, já dá para inferir várias coisas aí. Primeiro, se eu estou dentro d'água, né, quanto maior a coluna, e basta eu calcular, posso calcular aqui rapidinho, quanto maior a altura de água, né, que eu tiver acima da minha cabeça, que maior a pressão. Né, a pressão total aqui no caso, né, seria a pressão atmosférica, que é 1 atm, se for nível do mar, mais essa pressão PR que eu estou calculando aqui, que é o acréscimo do fluido, né, da água. Quanto mais você afundar aqui, mais pressão em cima da sua cabeça. Beleza? Então a pressão total seria essa daqui. Ó. A cada 10 metros você sabe que acrescenta 1 atm. Então se eu estou a 10 metros, tem 1 atm de fora, mais 1 da água, 2. E assim por diante. Beleza? E esse cálculo não é difícil de fazer não. Tá? Não é difícil de fazer não.
Só para não perder totalmente o último raciocínio aqui. Se eu for calcular a densidade da água, a pressão da água, perdão, como é que seria? Pressão só do líquido, só da água. Seria a densidade da água, só que eu preciso da densidade em quilograma. E cada 1 quilo de água corresponde a 1 litro, certo? Só que 1 litro corresponde, na verdade, a 1 decímetro cúbico. Tá certo? 1 decímetro cúbico. Então, se eu for passar 1 litro aqui para metro cúbico, que é o que eu tenho que mexer por causa da unidade de pressão, isso aqui vai virar 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, na hora de transformar isso aqui, né, isso aqui vão ser o que? 1.000 kg por metro cúbico. Essa seria a densidade da água em quilograma por metro cúbico. Que faz todo sentido, né? Se eu pegar 1 metro cúbico, pegar 1 metro cúbico, 1 metro de altura, 1 de largura, né? Um de comprimento e outro de largura, uai, fecha a caixa d'água. Eu acabei de formar uma caixa d'água. Né? Bem mal feito aqui, mas tudo bem. Eu acabei de fechar uma caixa d'água. 1 metro de altura, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento. E numa caixa d'água de 1.000 litros, né? Opa, 1.000 litros eu tenho 1.000 quilos. Certo? Beleza. Então já melhorou um pouco. Então eu tenho a densidade da água, que é 1.000, vezes o G, que é 10, vezes a altura, que eu estou supondo aqui que são 10 metros. Então isso aqui vai dar 100 mil. 100 mil newtons. Ah, tem o inconveniente do link ficar caindo toda hora aí, viu, gente? Desculpa. Aí vocês entrem no mesmo link. 100 mil newtons por metro quadrado. Isso aqui é a pressão de 1 atm. Né? 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado é o mesmo que 1 atm. O que mais tem é unidade de pressão. Se tem uma coisa que o pessoal não conversa na mesma língua, é a unidade de pressão. Aí tem libras, quando eu vou calibrar o pneu de um carro, de uma moto. Tem Pascal, que é 1 atm. 1 Pascal também é 1 atm. Então tem várias unidades. Bar, então tem várias. Né? Polegadas, e vai. Libras por polegada, e vai. Então tem uma infinidade de unidades aí. A que a gente costuma usar é essa daqui. Ó. Então eu vi que, hipoteticamente, né, para cada 10 metros aqui, eu fiz de propósito, né, a conta para cada 10 metros eu tenho 1 atm. Né? Então eu vi aí como calcular a pressão em líquido. E por que eu estou preocupado em calcular a pressão em líquido? Pelo seguinte, eu vi lá no início que pressão é força sobre área. Tá? Então, se houver uma variação de pressão, vai surgir uma variação de força. Como assim? Estou forçando a barra, né? A pressão aqui na parte baixa, a pressão é maior que na parte de cima aqui, ó. Né? Vou colocar aqui, na parte superior aqui. Tem uma diferença de pressão. Aqui em cima é 1 atm. Lá embaixo são 2 atms. Então essa diferença de pressão gera uma força. E essa força, graças à diferença de pressão, essa força, perdão, eu já comecei a falar em puxo, né? Essa força é o empuxo. Que é essa força que Arquimedes conseguiu calcular baseado no peso aparente, né? Ele, ao tomar banho lá, reza a lenda, que ao tomar banho ele percebeu, né? Ele já havia percebido, na verdade ele percebeu a matemática por trás, que existia um peso aparente, ele só não entendia como calcular e o porquê.
Então existia um peso aparente. A gente via que, né, tinha a sensação de estar mais leve dentro da água, mas não sabia exatamente por quê. Então ele descobriu que ao estar dentro da água ali, você sofria uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão gerava uma força, e essa força, né, como a gente tinha a sensação de estar mais leve, ela contrariava o peso. Ela ia contra o peso. Então esse empuxo era uma força que contrariava o peso. Ele foi muito criticado na época. Tinha até quadros na época falando que ele era um louco, de pessoas flutuando no quadro, sugerindo que era uma crítica à teoria dele, ao princípio dele, que ele estava sugerindo que existia uma força para cima, nos mandando para cima, entre aspas, né, dentro da água. E se ela de fato nos mandasse para cima, nós flutuaríamos. Então tinha alguns quadros das pessoas flutuando assim no ar, que era uma crítica ao princípio que ele tinha descoberto lá. Diz que reza a lenda que o termo eureka veio disso aí, né? Significa achei. Achei a teoria por trás daquela ideia, né? Daquela sensação de estar mais leve flutuando na água, que hoje é hidromassagem, hidroterapia, enfim, né? Tem aplicações diversas, né? Tem uma função muito bacana essa força aqui, ó, né? Então, esse é o princípio que nós vamos estudar, que é o princípio de empuxo. Beleza? Dúvidas, gente? Só falar aí, hein? Interromper. Então agora vamos formalizar esse conceito de empuxo, né? Bem, o que eu falei? Eu só falei que existia uma força, né, dentro d'água, né? Tem uma força dentro d'água. Assim, não, cara, parece que é um artista, né? Desenha mal danado. Aí tá aí. Aí tem uma aguinha aqui. Se não põe legenda, mas ninguém sabe o que é. Tá meio verdinho aqui, é poucos lugares que ainda não queimou aqui em Diamantina, que o povo adora queimar. Então tá aí. Então, o que eu estudei é que existe uma pressão atmosférica aqui. Quem é responsável por essa pressão atmosférica é a coluna de ar sobre a nossa cabeça. Se eu estiver no nível do mar, essa pressão é de 1 atm, que é o mesmo que 100 mil. Isso é muita coisa. Que nós temos uma área corporal muito grande, né? Então é muito bem distribuída essa força. Porque se você for olhar, esses 100 mil newtons aqui é como se fosse 10 mil quilos sobre a sua. A gente fala sobre a sua cabeça, mas não é, né? Sobre o seu corpo. Só que muito bem distribuído, aproveitando cada átomo da superfície do seu corpo e atuando sobre cada átomo da superfície do seu corpo. Ou, em potência de 10, muito comum, 1 vezes 10 a quinta. Newton por metro. Esse Newton por metro me obriga a trabalhar sempre com quilogramas, sempre, tá? E com metro, seja linear, quadrado ou cúbico, né? Então tá aí. Eu descobri que essa pressão depende da densidade do líquido, depende da aceleração da gravidade, depende da altura de líquido sobre a minha cabeça, tá certo? Essa pressão, né? Se eu for calcular a pressão do líquido, né, do fluido, se eu for calcular a pressão num ponto qualquer, ou a pressão total, né, no fundo lá do fluido, seria a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, que é DGH. Então tá aí. Vamos pro empuxo então. Aí o cara fez uma grande descoberta. Ele descobriu que essa diferença de pressão, né, que a água exercia aqui gerava uma força. E essa força nada mais era, tá, do que quem era responsável por ela, né? Essa força que é o empuxo. Eu acho que é um dos conceitos mais bem elaborados da física. Esse cara para mim era um gênio, e era do tempo dele, por volta de 1300.
essa força, esse empuxo, se eu não estiver enganado, né? Essa força, esse empuxo, ele é igual ao peso. Aí eu vou no aplicativo ali para poder entender isso melhor. O peso do volume, né, deslocado. Então quer dizer que quando eu entro numa sala, eu desloco o ar. Né? Vocês já repararam várias vezes, né? Cansado de reparar. Um bate a porta, a janela faz barulho. Então esses deslocamentos de ar, né? Então quando você entra numa sala, você tira um volume igual ao seu de ar. Só que muito a densidade é pequena, né? Não é um empuxo significativo. Mas quando você entra na água, você desloca um volume, né? Deslocado. Você desloca um volume igual ao seu. Vamos escrever direito. Você desloca um volume igual ao seu. E esse volume igual ao seu corpo, o volume que você deslocou, não necessariamente igual ao seu corpo, né? Você está totalmente submerso, então um volume igual ao seu. Você está parcialmente submerso, então é a metade do volume, né? Só a metade do volume, por exemplo. Então é o volume que você desloca. Por que eu falo que é um dos volumes mais elaborados? Pelo seguinte, eu falo da densidade do fluido, tá? Da água, por exemplo. Só que eu falo da densidade, é, densidade dos corpos sobre o fluido, dos corpos, por exemplo, no fluido. Seja lá qual for o fluido, como alguns gostam de dizer, qual que é o fluido que a gente está trabalhando. Então, quando eu falo de densidade, pode ser a densidade do fluido, como pode ser a densidade dos corpos no fluido. E quando eu falo de volume, pode ser o volume deslocado ou o volume dos corpos. Por isso que eu acho que é um conceito extremamente bem elaborado, que a gente tem que tomar muito cuidado com ele, senão a gente engana. Então, tá, Carlos, mas aí eu vou e ponho uma esfera bonitinha. Opa! Então, como eu estava dizendo, tem muito conceito aqui, né? Recapitulando, tem muito conceito aqui de. Quando eu falo de densidade, então, posso estar falando da densidade, eu falei assim, já ia imaginar aqui uma esfera, assim, aqui, ó. Né? Bem, se essa esfera está parcialmente é, submersa, então o volume dela naturalmente que é V. Mas o volume deslocado, se eu pegar aqui o volume deslocado, vai ser 50 sobre 2. Né? Suponhamos que está só a metade da esferinha ali flutuando. Agora, se eu for analisar uma outra esfera com o mesmo volume, totalmente submersa, mas não encostou no chão, ó, essa daqui já vai coincidir o volume deslocado com o próprio volume dela. Né? Vai coincidir porque ela entrou totalmente dentro da água aqui. Ó. E a outra que ficou parcialmente submersa, né? Só a metade submersa aqui. Se eu te perguntar sobre o volume da esfera, você vai me responder que é V. Só que se eu perguntar qual que é o volume deslocado, você vai me responder. Opa, fiz uma bobagem. Você vai me responder que o volume deslocado é só a metade do volume. Então tem muito conceito aqui que você tem que tomar cuidado, né? Uma vigília aí para você saber se você está falando do volume do líquido ou você está falando do volume do objeto, né? E quando você estiver falando do volume do objeto, ele está o quê? Totalmente submerso, parcialmente submerso, né? Ou ele está encostando no fundo? Porque se ele estiver encostando no fundo, tem um probleminha, né? Que aí ele passa a ter uma normal atuando sobre ele ali, inclusive, né? Ele não vai ter só uma força peso e um empuxo, né? Não vai ter só, né? Então o que que acontece? Eu tenho essas três possibilidades aqui, mas eu vou focar no nosso experimento lá. Tranquilos? Então esse meu empuxo, né, o conceito dele mesmo, ele é igual ao peso do volume deslocado. Tem algumas situações, como por exemplo, essa esfera aqui, ó, vou colocar aqui, esfera 1, esfera 2, esfera 3. Suponhamos que elas fossem todas iguais, mesmo volume, tá? Mesmo volume. Bem,
você já viu que a de menor densidade é que está aqui em cima, de vermelho, a que tem praticamente a mesma ou uma densidade muito próxima da água é a 2, porque ela não está nem fora e nem encostando no fundo, ela está no meio da água ali. E essa última aqui, ela é muito densa porque ela encostou no fundo, né? Então, se você pegar aqui, ó, só para a gente exercitar um pouco do conceito de empuxo, por exemplo, a 1 e a 2, sem entrar em muitos detalhes, então fica, né, o empuxo da 1 comparado com o empuxo da 2. Vamos ver o que seria isso aí. Bem, o empuxo não é igual ao peso do volume deslocado? Aí eu te falo, mas calma aí, A1 e A2 não deslocou o mesmo volume? Você não falou comigo que o volume da 1 era igual ao volume da 2, que é igual ao volume da 3? Então o que muda entre elas é a densidade, né? Se você for pegar a água aqui, ó, com certeza a 1, né, vai ter uma densidade menor do que a da água, que ela está flutuando. A 2, a esfera 2, vai ter uma densidade igual à da água, porque ela está totalmente submersa, mas não encostou no chão, né, não é densa o suficiente para encostar no chão. Então ela tem uma, uma densidade muito próxima da densidade da água. E tem o D3, ó, que é a que tem uma densidade bem maior do que a da água, porque ela afundou totalmente. Beleza? Beleza, então vamos lá. Oi, Albert, eu vou só fechar seu áudio aqui rapidinho, amigão. Caso do cachorrinho aí, que eu acho que tá vindo é daí. Aí o que acontece? Olha só como é que dá para falar de densidade, dá para comparar a densidade do objeto com a densidade da água. Aí voltando na questão do empuxo. Eu falei que o empuxo era igual ao peso do volume deslocado. Falei que todas tinham o mesmo volume. Então, se você for olhar 1 e 2, mesmo sabendo que a de vermelho está com 50% do lado de fora aqui, ó, eu posso afirmar com toda certeza que elas têm o mesmo empuxo. Ah, Carlos, mas como assim? Tem. Por que elas têm o mesmo empuxo? Né? É justamente porque elas têm o mesmo não, eu falei que tem o mesmo empuxo, perdão. Eu olhei uma coisa e falei outra. Quem tem o mesmo empuxo, opa, senão ela vai. Aquela ali está com 50%, ela tem um empuxo menor. Então, A1, A2 e A3. Eu queria falar A1 e A3. Então, tá danado, hein? A1 e A3. Opa, minha canetinha tá falhando aqui. A1 e A3. Vou pegar A2 e A3 tem o mesmo empuxo, tá certo? Porque elas têm o mesmo volume. Então elas deslocaram mesmo. Carlos, mas você tá vendo que essa terceira tá encostando no chão? Tá encostando no chão. Só que o volume que ela deslocou é o mesmo volume da 2. Só que eu sei que ela tem uma densidade maior que ela afundou. Mas ela deslocou o mesmo volume. A única que tem um empuxo menor, né, menor do que de todas aqui, é a lá de cima que não deslocou muito. Ela se deslocou só a metade, né, do volume. Tá certo? Ela só deslocou a metade do volume. Então o empuxo dela vai ser a metade das outras aqui, ó. Beleza? Foi só para exercitar um pouquinho, se eu entendi mesmo o conceito de empuxo. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Com isso vocês me falam aí. Beleza? Então tá aí. Calma aí que tá falhando a minha canetinha aqui. Isso, agora vai. Tudo tranquilo, né? Então, foi essa teoriazinha que eu fiz aí para entender um pouquinho do empuxo aí, e é isso que eu vou calcular.
Ah, outra coisa que eu poderia falar aqui, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, pelo seguinte, ó. O que eu ia fazer aqui e me perdi no raciocínio. Essa daqui, ó, a 1, ela tem um peso, né? Como tudo que tem massa na vida aí, né? Ela tem um peso. Como ela está deslocando um pouco do volume, ela também tem um empuxo, tá? Ela tem um empuxo aqui, atuando aqui para cima. Não tão, né? Ela tem um empuxozinho aqui para cima, tá? Esse empuxo, estou meio sem espaço aqui, mas esse empuxo é um empuxo igual ao peso. Olha só, esse empuxo aqui que a água está exercendo é igual ao peso do objeto. Mas calma aí, cara, você não falou que o empuxo era igual ao peso do volume deslocado? Isso aqui é hidrostática, é princípio de Arquimedes, tá? Isso que eu acabei de falar é chegar aqui e olhar quais são as forças que estão atuando, é lei de Newton. Olhar quais são as forças, leis de Newton. É olhar quais são as forças que estão atuando e olhar se está em equilíbrio. Né? Chegar aqui e olhar que a força peso é igual à força de empuxo. Por isso que isso aqui está parado, que não tem contato físico com nenhuma outra coisa, que ele não está encostando no fundo igual o 3. Então não tem nenhuma força normal, não está encostando em superfície, não tem corda, não tem tensão. É só o contato com a água e a força gravitacional. Só existem essas duas forças. Então nessa situação 1 aí, ó, eu posso virar para você e falar também, eu não estou negando isso que eu falei aqui antes, eu posso falar com você que o empuxo na situação 1, por isso que eu acho que tem que ter muito, que não é um conceito simples, né? Não que eu queira complicar a nossa vida aqui não. Mas essa força, esse empuxo aqui, ó, ela é, né? Se eu conseguir fazer o trem bonitinho, ela é, em módulo, né? Igual ao peso do objeto. Igual ao peso, vou até colocar um ozinho aqui, do objeto, tá? Ah, mas ela ainda é o peso do volume deslocado? Ela ainda é igual ao peso do volume deslocado. Só que quando você fala volume deslocado, você deslocou quem? Você deslocou a água. Então, muita atenção na hora de usar os dados, você vai usar os dados da água. Agora, se você tivesse uma situação que você tivesse que medir, né, que ele falou com você que os corpos estão em equilíbrio, né, e você soubesse o peso do objeto que está aqui, colocasse, ele começasse a flutuar, você poderia falar que o empuxo ele é igual ao peso do objeto aqui. Não é o conceito de empuxo, mas coincidentemente é. Tanto que não é o conceito que na situação 2 só existe peso e empuxo. Então nessa situação 2 o peso também é igual ao empuxo. Né? Se for, isso não é hidrostática. Tá? Isso aqui é análise de leis de Newton. Você está olhando quais são as forças que atuam ali. Aí atua a força da água, atua a força gravitacional. Você está só olhando e fala, só existem essas duas? Uma é para cima e outra para baixo? Ah, então elas são iguais. Mas não é o conceito. Tanto que não é o conceito que quando você tenta fazer isso com a 3 não dá certo. Tá certo? Na 3 então o empuxo na 2 é igual ao peso do objeto também. Beleza? Mas na 3 não é. Eu não vou entrar em detalhes, eu falo que eu não vou e entro, né? Na 3, o que aconteceu? Eu tenho a força peso. Deixa eu fazer da corzinha dela aqui. Eu tenho a força peso dela. Tá? Que é a força, a força peso dela. Força peso, que não é pequena. Aí eu tenho empuxo, lógico, porque eu estou dentro da água. Né? Vou colocar aqui, eu tenho empuxo, porque eu estou dentro da água. Então tem empuxo da água. E outra coisa, tem a normal, porque eu estou encostando no chão. Como eu estou encostando no chão, tem uma força normal ali. Ó. Aí você já não pode mais falar que
o peso é igual ao empuxo. Tanto que você não pode, que aconteceu ali na situação 3? Situação 3 ali, ó, na esferinha da situação 3. Opa. Na esferinha da situação 3, aquela laranjinha aqui, ó. Eu tenho três forças atuando aqui, ó. Uma delas é a força peso, que é a única que é para baixo, é o peso do objeto. E a que é para cima é a normal, pequenininha aqui porque eu encostei no chão. E tem um empuxo porque eu estou dentro d'água, né? Só tem um puxo porque eu estou dentro d'água. Beleza? Então tá aqui minha esfera. Então aqui já não dá para fazer o que eu fiz lá antes, né? Aqui o peso do objeto, né, ele é igual a normal mais o empuxo para manter o equilíbrio, né, que são as únicas forças que estão para cima. Então aí você vê que o empuxo é muito pequeno, né? Ele é menor que o peso. Ele não conseguiu equilibrar, não conseguiu fazer com que ele ficasse flutuando aqui. Então você vê que a minha que fala comparar o empuxo com o peso não é um conceito de empuxo. Isso aqui é só leis de Newton. O conceito dele, que não vai falhar nunca, é você falar que ele é igual ao peso do volume deslocado. Só que muita atenção quando você concluir que ele é igual ao peso do volume deslocado, use apenas as informações da água, densidade, por exemplo, tá? Quando ele, por algum motivo, ele falar que é igual ao peso do volume do objeto, aí sim, você vai lá e, com muito cuidado, usa as informações do objeto. Beleza? Tranquilos? Então, falei demais. Então, era isso que eu queria falar aí nessa teoriazinha, só que agora bonitinha, né? Acabando a memória. Pressão atmosférica é um jeito de medir a pressão atmosférica usando uma coluna de líquido, né? Aí eu falei que a pressão atmosférica era 1 atm ou 100 mil newtons, né? Mas pode ser também igual a 76 centímetros de Hg, ou seja, a pressão atmosférica consegue equilibrar uma coluna de 76 centímetros de Hg. Né? É muito mercúrio, né? Que é muito denso. Densidade de 3 ponto alguma coisinha, 3,4, se eu não me engano. 13 vezes mais do que a água. Se eu tentasse fazer esse experimento com a água, eu teria um tubo de ensaio aqui de uns 13 metros, mais ou menos, né? Para conseguir ter água suficiente para pesar o mesmo tanto que o nosso mercúrio aqui, né? Para que gerasse uma força peso, né? Igual ao do mercúrio. Beleza? Então tá aí. 1 atm igual a 76 centímetros de Hg, que é 100 mil newtons por metro cúbico. Eu vou pular alguns conceitos aqui, que já está extrapolando o nosso experimento, tá certo? E não preciso de vasos comunicantes, princípio de Arquimedes eu preciso. Só que eu vou usar um recursozinho mais bacana aqui para falar sobre ele, tá? Que é exatamente esse aqui, ó. Eu tenho uma balança, como se fosse um... tirar a propagandazinha aqui. É uma balança, como se fosse um dinamômetro, né? Segurando aí um pezinho aí de 200 gramas, né? Uma massa, perdão, de 200 gramas. Um recipiente, um becker, com água assim no limite para transbordar. E quando transbordar, vai transbordar num recipiente que foi colocado na minha balança, que já tarou, já zerou a balança, tá? E fechou aqui, zerou a balança. Então, o que cair aqui vai ser registrado 100% água, né? E tem do outro lado aqui um dinamômetro, a mesma função aqui do nosso amperímetro, do nosso dinamômetro eletrônico, né? É como se fosse um dinamômetro essa balança aqui. E eu tenho um dinamômetro. Aqui eu tenho informação em gramas, eu estou falando como se fosse uma balança de mão. E aqui eu estou medindo a força. É uma balancinha de mão, né? Estou medindo a força, só que em newtons, tá? Só que ele colocou um baldinho a mais aqui, ó. Tá? Ele colocou a massa, colocou um baldinho a mais aqui e colocou esse empuxo aqui para a gente ver. O conjunto está sofrendo uma força de 3
newtons, tá? E aqui a mesma coisa. Eu estou conseguindo registrar 200 gramas. Aí quando eu abaixo aqui um pouquinho, ó, né, e olha lá, começo a entrar com o objeto no líquido, aí eu começo a deslocar um volume ali que cai justamente em cima da balança, olha só. Aqui eu já estou com 50% do volume, ó, praticamente, né? Aí, já olha o que aconteceu. A minha balança, ela já está registrando 40 gramas a menos, ó. Por que está registrando 40 gramas a menos? Eu consegui deslocar de líquido 40 gramas, ó, lá para a balança. 40 gramas de água, tá? Então, justamente a quantidade de líquido que eu desloquei aqui, ó, corresponde a 40 gramas. O que é empuxo? Peso. Se você medir o peso dessa sua balança aqui, ó, dessa massa, automaticamente você vai achar o empuxo. Então, se eu insistir aqui, ó, né, e colocar ele aqui, ele vai deslocar. O máximo que ele vai deslocar aí é o volume dele mesmo, né? Então ele vai deslocar uma massa de 74 gramas, tá? 74 gramas. E a balança está registrando apenas 126 gramas. Então cadê o resto? Saiu para cá, certo? Saiu para cá. Tudo bem? Dá para fazer uma continha legal aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar lá o que dá para fazer no nosso. Dá para fazer uma continha legal aqui. Opa, exagerei. Então tá aí minha balancinha. Vamos só confirmar algumas coisas aqui. Será que meu empuxo é igual ao peso do volume deslocado mesmo? Aí fica a parte teórica, experimental, perdão, para vocês lá. Vou mostrar que lá na prática tem alguns dados experimentais lá, pra vocês trabalharem. Então olha só, o que aconteceu aqui? Se eu for calcular o peso do volume que eu desloquei, que é esse aqui, ó, eu desloquei uma massa de água de 0,74 gramas, né? Vou passar isso aqui para quilogramas. Então vai ficar 0,74. Perdão, eu já fiz bobagem ali. É 74, eu já estou lendo errado. 74 gramas. Eu vou passar isso aqui para quilogramas, que vai dar 0,074 quilogramas, porque eu não trabalho com nada que não seja quilograma. Então essa é a massa de água que eu desloquei. Beleza. Então eu vou calcular o peso dessa água. Vamos lá. O que é peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Tá certo? A aceleração da gravidade é o que? Em torno de 98. Né? Aí tem uma margem de erro aqui, né? 0,02 metros por segundo ao quadrado, para ficar bem específico, né? O professor ficar bem chato, né? Então tá aí. Só para efeito de demonstração, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Vou considerar o G igual a 10, tá? Só para contrariar. Vou pegar a massa aqui, que é 0,74, perdão, vezes 10. Aí eu tenho a força peso correspondente àquela massa, que vai dar 0,74 newtons. Por que eu fiz isso? Porque o peso, o empuxo, é uma força que é igual ao peso do volume deslocado. Então eu acabei de calcular o empuxo. Tá certo? Mas calma aí. Você está falando comigo que surgiu uma força aqui, nesse camarada, que se chama de empuxo, que é a água que exerceu, e que ela tem esse valor. Sim. Não são 200 gramas, gente? Então, agora eu vou até olhar aqui, ó, objeto.
O objeto tem uma massa de 200 gramas. Ou seja, 0,2 quilogramas. Certo? Eu falei assim, mas por que essa balança não está registrando o peso real desse objeto? Então vamos lá, o peso real desse objeto é a massa dele, que eu sei que 0,2 kg vezes G, que eu vou arredondar para 10. Então esse peso do objeto, tá? Vou chamar de peso de objeto, é a massa dele, que é 0,2, tá certo? Vezes 10. Então eu estou falando de uma força peso de 2 newtons. Beleza. Então quer dizer que tem uma força atuando aqui, que não é tão pequena assim, uma força peso, e eu acabei de calcular essa força peso, a força real, né, o peso real do objeto, que é uma força de 2 newtons. Só que eu tinha calculado antes o peso do volume deslocado e achado que esse empuxo aqui, ó, era, gente, se tiver alguma dúvida, vocês me falam, 0,74 newtons. Ué, tá dando uma diferença aí, né? Esse negócio não tá legal, não tá em equilíbrio porque a balança realmente está marcando né, um valor diferente aqui, ó. Então, quanto que a balança vai medir? Ela vai medir a força resultante. E existe uma força resultante, porque o peso é demais, o peso é grande em relação ao empuxo. O que está atrapalhando aqui medir o valor real? Aqui a água está dando um levezinho, que está ajudando, né, fazendo a forcinha para cima. Então, o peso aparente, ou a força resultante que a balança está medindo, é o peso menos o empuxo. Isso aqui é força resultante. Resultante. Ou como queira chamar, é o peso aparente. É o que a balança, você está olhando para a balança, está medindo. Peso aparente. Você olha para a balança, você não vai discutir com ela. Ela está falando de 126 a 126. Só que você não achou ele aqui ainda. Né? Você não achou ele aqui ainda não. Você achou um peso real, um peso que você sabe que existe, 2 newtons. Achou um empuxo, que é o peso do volume deslocado. Esse cara é o volume deslocado. Né? E a balança está medindo um outro valor. Então vamos olhar o peso aparente que a balança está medindo, que nada mais é do que a força resultante. É o peso de 2 newtons menos 0,74 newtons. Então esse peso AP, né, de aparente, né, vai ser de quanto? 1,26 newtons. Já está querendo aparecer um 126 aí, né? Esse é o peso aparente. É o registro da balança, né? Da balança. Então, se eu for calcular a massa correspondente a essa força peso aqui, ó, peso aparente é igual a massa vezes G. Naturalmente que eu vou achar uma massa, que é o peso aparente, né, dividido por 10. 1,2 newtons. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Não, tá tudo certo. Então, o meu peso, exatamente, o meu peso, minha cara já está quase atrapalhando ali, vai ser, a minha massa, né, perdão, vai ser 1,26 newtons dividido por 10, que vai dar uma massa, né, deixa eu tentar melhorar a cor aqui para ver se vai meu zoom cair de novo, hein, galera, vocês me desculpem aí. Essa massa vai ser o que? 0,126, só que é quilogramas. Então, se isso aí for passado para gramas,
vai dar 126 gramas, que de fato é o que apareceu lá na balança, né? Então eu confirmei que de fato o meu empuxo realmente é igual ao peso do volume deslocado, que é o volume de água. Foram deslocados 74 gramas. E realmente deu certinho, as contas bateram, porque o peso real é 2, mas ele não mediu 2, ele mediu menos do que 2, porque o empuxo ali estava ajudando um pouco. Pouco não, né? Até bastante. O empuxo estava ajudando um pouco ali. Então, eu posso fazer tanta coisa, eu posso descobrir qual que é a massa que a balança vai registrar, eu posso descobrir qual foi o volume que foi deslocado, eu posso descobrir qual que é a densidade do corpo aqui, ó, né? Ou qual que é a densidade da água, porque se você sabe qual que é a massa da água, né? Tem como você descobrir aqui a densidade, beleza? E vai. Tranquilos? Tem 8 minutinhos ali para o link cair de novo. Então, esse é um dos... Agora, aqui do lado aqui, ele está usando um dinamômetro, só isso que mudou, né? Então, quando ele coloca o objeto aqui, o conjunto aqui tá justamente 3 newtons, 3 newtons vai ser o quê? 3 3 quilogramas, 0,3 quilogramas, né? Que vai dar 3 newtons, fazendo a continha lá. Aí quando você coloca ele na água aqui, ele começa a deslocar volume, né? E justamente o que está acontecendo? A marcação que está diminuindo, já não são 3 mais. Se eu deslocar o máximo que eu posso, que é ele todo, eu vou marcar pouco mais do que 2, que é o peso, que esse que está marcando aqui é o peso aparente do objeto que está submerso, mas tem esse carinha aqui, esse baldinho do lado de fora aqui, que está me atrapalhando um pouco, né? Se fosse só o, o objeto de 200 gramas, daria um resultado idêntico ao do lado de cá, tá? Mas o que eu queria mostrar é a presença dessa força aí, né? E que ela corresponde justamente, vocês viram lá nos cálculos lá que se eu calcular o peso desse volume aqui que saiu para fora, que vai ser idêntico, olha só, nesse caso aqui, gente, ó, vai ser idêntico, porque é o mesmo objeto que deslocou aqui. Então a água não sabe que tem esse balde aqui em cima, não. O empuxo que ela vai exercer aqui é o mesmo que eu acabei de calcular, que é o empuxo de 0,74 newtons. Mesma coisa, tá? Então nem precisa calcular. Então vai ter um empuxo, que é uma força para cima de 0,74 e vai ter uma força para baixo, que é um pouco maior do que 200, porque não posso considerar que o balde não está puxando tudo para baixo também. Mas é uma forma de demonstrar que de fato o empuxo é igual ao peso desse volume deslocado aqui. Tranquilos? Segunda-feira falando esse tanto na cabeça de vocês, hein? Se não tiver ok, é só falar aí, hein? Vou pro roteiro. Geralmente eu gosto de ir pro roteiro antes, para ninguém ficar preocupado, achar que tem uma coisa de outro mundo lá, tá? Então eu vou pro roteiro, tá? O roteiro, né, tem a descrição do material utilizado aqui, né? Tranquilo. Tem um pouquinho da teoria que eu expliquei aqui agora, né? Que o princípio de Arquimedes aí é igual ao peso do volume, o peso do fluido deslocado, tá vendo? Aí eu tenho os procedimentos. Eu tenho vários procedimentos, tá? Tem várias coisas que eu posso fazer aqui, ó. Enumerei 6 itens aqui, que eu sou muito bonzinho. Então, às vezes, o que acontece, gente? Não, mas a gente está no segundo experimento ainda. Mas isso aqui, geralmente, é, o experimento anterior que nós fizemos, a gente não costuma fazer no laboratório aqui presencial para tantos pontos como nós fizemos o anterior. Esse daqui, geralmente, a gente faz o cálculo de um ou dois itens desse aqui. A gente não faz para todos. Como é AD, mesmo quando a gente está no presencial, pelo número de alunos é possível fazer todos, vocês acabam tendo uma carga horária maior de laboratório, tá? Então os relatórios acabam sendo um pouquinho maiorzinho mesmo, tá? Então vamos lá. Verificação experimental do princípio de Arquimedes. O que é isso?
Acabamos de fazer. Quando a gente coloca esse objeto aqui, ó, vamos lá no simulador. Quando a gente coloca esse objeto aqui, ó, deixa eu zerar. Coloca esse objeto dentro da água, percebe esse volume sendo deslocado, calcula o peso do volume deslocado, como nós fizemos aqui, ó. Calculamos lá e confirmamos que ele de fato é igual ao empuxo. Isso é o item 1 do nosso roteiro. Tá? É o item 1. Verificação experimental do princípio de Arquimedes. Tá? E eu tenho isso lá na aula experimental. Tá? Eu tenho isso lá na aula, vou mostrar. Dá para ver o cálculo, eu falo do o valor lá. Beleza? Ótimo, roteirinho de novo. Verificação das direções. Nós falamos de todas elas aqui. O que seria? Eu até apaguei já. Que é as direções, vou falar aqui sucintamente, né? As direções das forças. Né? A força resultante, eu não desenhei ela aqui não, mas para a balança conseguir medir, né? É porque o peso, vocês viram aqui que o peso é maior que o empuxo. Então vai sobrar uma força aqui, ó, para baixo. Então vai ter uma sobra aqui, ó. Opa, essa cor não é legal. Vai ter uma sobra, que é a força resultante, para baixo, lógico. A sobra é para onde a força, né, na direção da maior força, que é o peso. Então tem uma força resultante aqui, ou um peso aparente que sobrou aqui para baixo. Então, identificar as direções das forças é essa daqui, ó. Peso, que a gente já está cansado de saber que é vertical para baixo. Empuxo, que é vertical para cima. Né? E a força resultante aqui é na direção e sentido da força maior. Né? Da maior força aqui. Então, eu já fiz isso. Então, quando eu faço verificação das direções, é desenhar e identificar a direção da força empuxo, né, e da força peso atuando lá. Certo? Medida direta do volume do empuxo. Medida direta do volume do empuxo. Bem, eu vou mostrar como é que eu fiz isso na prática, mas eu fiz isso aqui no simulador. Tá? Eu sei a densidade da água. Né? Para calcular o volume deslocado aqui, ó, tá tranquilo. Né? Por quê? Ó, eu sei que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Né? Então aqui vai dar 73 centímetros cúbicos. Ou seja, eu sei, tem como calcular, jogar na fórmulazinha de densidade aqui e calcular qual foi o volume deslocado. Né? Aí ele fala que é medida direta do módulo do empuxo. Né? Bem, nós fizemos isso. Nós fizemos as continhas aqui, ó. Calculamos o empuxo com base no volume que foi deslocado aqui, ó. Calculamos o empuxo, deu 0,74. Deixa eu voltar lá. Então, medida direta do módulo do empuxo. Tá? Que é o que? Colocar o objeto lá, medir o peso dele separado, sem água, depois medir o peso aparente dele com água. Aí a gente consegue identificar quem que é o empuxo. É exatamente essa continha que eu fiz aqui, ó. Se você sabe a massa do objeto, você sabe o peso dele. Quando você colocar ele no dinamômetro, foi o que eu fiz aqui no simuladorzinho. Quando você colocar ele lá no dinamômetro, opa, quando eu colocar ele, ele tinha até feito isso pra mim antes, ó. Só que ele fez tão rápido que eu não vi. Então, dá até pra saber, olha só. Esse baldinho aqui, ó, ele é o volume exato do outro que estava escondido lá dentro. Quando colocou só ele, deu 1 newton de massa e o outro são 2 newtons. Né? Aí quando eu vou colocando ele aqui, surge uma força contrária aí. Né? Bacana seria... Deixa eu ver se eu vou virar o volume aqui dentro do baldinho. Que ele volta para a marcação que ele tinha antes, tá vendo? O que ele marcava antes de você submergir o objeto aqui, ó. Ou seja, era justamente, voltando aqui a gravar, perdão. Então, olha só, eu vou lá e faço, vai marca menos de 3. Por quê? Porque a água está exercendo empuxo aqui, empurrando o bloquinho para cima. Beleza? Aí quando eu vou lá e falo o seguinte, mas calma aí, qual é a força que o objeto
que a água está fazendo no bloquinho, o que está me atrapalhando medir os 3 newtons aqui em cima. Aí você fala assim, é igual o peso do volume deslocado. Então vou pegar o volume deslocado e vou colocar de volta no sistema. Aí o que acontece? Eu compenso a força que a água tá fazendo. Aí volta a marcar o mesmo tanto de antes. Mais uma vez provando, né, que o empuxo é igual ao peso do volume deslocado. Ou seja, a força que a água faz é igualzinho o peso do volume deslocado. Porque quando eu coloquei ele aqui, voltou a marcar o mesmo tanto. Né? Porque aqui a força é para baixo e o empuxo é para cima. Então uma cancelou a outra, voltou a marcar o que eu estava marcando antes. Tranquilos? Tá? E voltando lá para o nosso roteiro, é o que está falando no item 3. No item 4, né, medida do peso do volume deslocado, que é uma forma de calcular o empuxo. Tá? Eu vou mostrar lá no experimento que eu falo qual é o volume que eu desloquei e você calcula o peso dele. Aí depois eu peço para você calcular, você olha só, no item 3 você fez o que? Você calculou o empuxo. Tá. Eu estou tentando te pegar aqui, né? Aí no 4 eu peço você calcular o peso do volume deslocado. Mas não é a mesma coisa que empuxo? É. Aí no 5 eu peço você comparar. Porque se você vê que achou o valor aqui muito próximo, uma diferençazinha muito pequena, ótimo. O seu experimento está com erro baixíssimo. Tá ok? E o sexto e último é a determinação da densidade de um corpo com forma irregular. Bem, esse último aqui eu vou deixar, tá, para vocês fazerem na hora, caso alguém opte por fazer o trabalho prático, construir um dinamômetro, porque sem um dinamômetro você não consegue fazer o item 6, tá? Então o item 6 é opcional, tá? Não tem necessidade de fazer não, porque você não vai ter oportunidade de, isso aqui era do presencial, a oportunidade de ir lá e colocar um objeto irregular, de forma irregular, dentro da água, olhar qual foi o volume deslocado por um objeto irregular. Você pode não saber calcular o volume dele, mas quando você colocar ele dentro da água, ele vai transbordar um pouco de água. Você medindo o tanto que transbordou ou o nível que subiu, automaticamente você consegue calcular o empuxo, o peso, o empuxo dele. Aí você consegue calcular tudo dele, inclusive a densidade. Acabou, gente. É só isso. E lá no experimento eu faço isso, tá? Só que com os equipamentos que nós temos, ó. Esse aqui é esse corpinho branco aqui, ó, tá? Pequenininho aqui na bancada, não é o grandão que tá aqui não, mas o gigante tá ali não. É esse pequenininho aqui. Ele tem um baldinho que tem exatamente o mesmo volume dele, ó. Ele parece uma vela, tá? Pode fazer até com uma vela. Ele tem um volume idêntico ao dele, que é uma outra maneira de você calcular o volume dele. Você tem duas maneiras de calcular o volume dele, tá? Ou é pegando um paquímetro, né, um instrumento desse, e faríamos isso se estivéssemos no presencial, que é pegar um paquímetro desse aqui e lá medir todas as dimensões, né, comprimento, o raio, o diâmetro, né, o raio dele no caso, a altura, e medir o volume com altíssima precisão usando o nosso paquímetro, né? Seria uma maneira de determinar a régua, é uma aproximação bem desleixada, tá? Então, medir com o com o paquímetro, tá? Nós teríamos como calcular usando o paquímetro o volume dele. Então, quando você colocasse ele totalmente dentro da água, você já tinha calculado de forma bem precisa o volume dele usando o paquímetro, que é calcular o raio do cilindro mais a altura dele. Beleza? Aí, voltando lá para o meu experimento, o meu roteirinho. Opa, perdão. Então, eu fui lá. É uma das maneiras, tá? Outra maneira de calcular, no caso aqui que vocês vão ver lá, assistir com calma e obter os dados, eu falo todos os dados, tá? Agora que eu não estou compartilhando o áudio do vídeo, né? Mas quando você for assistir, você vai ter acesso. O que acontece? Eu posso encher isso aqui de água, né? E medir num becker,
olhar qual que num becker, né, aproveita isso aqui, né? E olhar qual que é o volume correspondente. Posso colocar o baldinho aqui na minha balança, zerar minha balança com a massa do baldinho. Aí quando eu encher o baldinho de água, eu sei exatamente qual é a massa da água que eu vou deslocar, né? E então tem várias formas de calcular. Você entender o que é impulso, você vai ver que tem várias maneiras de calcular. Então eu usei uma proveta, tá? Com um certo nível de água, tá marcado aqui, tá no nível certinho. A água aqui, ó, mostra aqui o nível da água, ó, no 150 aqui, tá? Aí eu uso esse tripé aqui para colocar um dinamômetro, tá certo? Mostro que o volume é idêntico, tá certo? E meço com paquímetro, tá vendo a altura do objeto, olha só. Eu forneço para vocês esses dados aí. Meço o volume, o diâmetro, tá vendo? Então eu tenho condições de calcular o volume do cilindro, que é o volume, quando eu colocar ele na água, é o volume que ele vai deslocar. Então tem várias formas de calcular o volume dele. Tá? A internet aqui não está ajudando não, galera. Porque esse vídeo está no YouTube, ele não está. É lógico que eu sei qual é a massa do objeto, tá? Eu vou calcular a massa do objeto, tá? Eu forneço aí qual que é a massa do objeto. Mostro o dinamômetro que eu usei, tá? Dinamômetrozinho que eu comprei no Mercado Livre. Nem é do laboratório isso não. Aí a medida dele está em newtons, tá certo? Aí eu coloco ele lá, olho qual é a medida, eu mostro qual que é a medida do bloco, que é o peso real, tá? Qual que é o peso real, olha só. Dá até para contar os pontinhos aqui, ó. Pouco mais aqui, ó. 0, 0,3, 0,4, o próximo é 0,5, parece que é 0,7. Então dá para olhar com calma ali e obter o peso real, 0,7. Quase aquele que nós calculamos, né? 0,7 alguma coisa. 0,7 newtons. Então já dá para você calcular qual que é a massa do objeto, né? Qual que é o peso real dele, tá certo? Aí eu vou colocar ele dentro da proveta com água e agora o dinamômetro vai medir o peso falso, né? O peso aparente, né? O peso aparente. Aí pronto, se eu sei o peso real e o peso aparente, parou aí. Opa. Se eu sei agora lá. Primeiro que eu mostrei o volume que eu tinha antes e o volume que eu tenho agora. O nível subiu bastante aqui, ó. Aí dá de assistir o vídeo com calma, pausando, dá para ver exatamente qual que foi o volume deslocado. Só para confirmar, tá? Não é o único jeito. Tem várias maneiras de calcular a mesma coisa aqui. E o dinamômetro, se você olhar para o dinamômetro, quanto que ele está marcando aqui, ó. Eu vou virar ele aqui. Eu mostro aqui quanto que ele está marcando. Eu falo aqui quanto que ele está marcando. Que agora ele está marcando o peso aparente. Beleza? Então essa aqui é uma maneira. Olha lá. Ele está marcando. Aí você vai contar os tracinhos lá. Eu falo como calcular quanto que vale cada tracinho desse aqui. Tá? Do dinamômetro. Então ele está passando um pouquinho. Está passando acho que 0,2, se eu não me engano. Então vai dar para saber qual que é a força resultante aí. Então, só com isso aqui eu já sei o empuxo. Já sei o volume deslocado, dá para comparar os dois, dá para calcular o peso desse volume que deslocou aqui, que é uma das propostas lá do roteiro, e comparando o que você mediu antes de colocar na água, que é o peso real, com o peso aparente aqui agora, você consegue determinar o empuxo. E eu fiz isso, né? Eu fiz isso aqui, ó. Eu comparei o peso com o empuxo. Ó. Eu falei que o peso aparente, ó, ou a força resultante, é o peso menos impulso. Você vai fazer a mesma coisa. O peso, eu falei lá que era 0,7, né? Depois você mediu a força resultante, que é o peso aparente. Ele mostrou lá, acho que 0,2. Você vai olhar com calma lá, ouvir direito o que ele está falando também, né?
Aí você acha o empuxo. Isso é um jeito de achar. Outro jeito é aquele lá olhando qual foi o volume deslocado, que deu para ver qual que foi o volume deslocado, né? Quando ele colocou lá dentro da água, deu para ver o volume. Ele mostrou aqui qual que é o volume que estava antes, tá certo? Vocês vão achar lá. Ele mostra aqui qual exatamente o volume, né, que está lá. Aí você vê o tanto que ele subiu e compara esses dois valores. Tem que dar muito próximos, né? Então, né, eu falo os dados, vocês vão ter que fazer as contas aí e me explicar tudo direitinho, beleza? Então o experimento é só isso. Se você constrói um dinamômetro, você faz ele em casa com qualquer recipiente, né? Lógico que é bom aproveita em um becker e coisas mais precisas, mas só você botar volumes conhecidos lá e calibrar a sua vasilha, tá certo? Então foi o que eu fiz aí, ó. E fiz isso de várias maneiras, tá? Uma outra coisa que eu fiz foi isso aqui, ó. Aí eu dou essa informação também, ó. Eu enchi até o tampo, tá? Até o máximo aqui o baldinho e virei ele numa proveta de maior precisão, né? Para ver qual foi o volume correspondente àquela coisinha que parece uma vela lá, uma parafina, que é o cilindro branco. Então eu consigo medir, né, qual que é o volume correspondente àquele objeto usando o líquido mesmo que cabe dentro do baldinho aqui, ó, olha lá. Aí eu vou falar com você qual foi o volume que eu desloquei, que é mais uma maneira de você calcular e deve calcular o empuxo, tá certo? É só isso, gente. Tá? O experimento em si é só isso aí. É que se tivéssemos um presencial, vocês fariam as medidas usando o paquímetro, né? Iria comparar o volume calculado com o paquímetro com o volume calculado aqui da proveta, só para comparar os volumes, ver se corresponde tudo direitinho e só isso. Tranquilos? Então, vocês vão ignorar para mim o item 6, né? O item 1 é praticamente o procedimento, né? Verificação, discussão um pouquinho da teoria, desenhar bonitinho lá para onde que é a força-peso, para onde que é o empuxo. Aqui ele colocou numa ordenzinha diferente da minha, tá? Só você inverter aqui. Eu coloquei que o peso aparente, né, ou a força resultante, tanto faz, é o peso menos o empuxo. Ele trocou de lugar o empuxo aqui com a força aparente, ó, com a força resultante, tá? Só isso que eu fiz lá no roteiro. Ficou peso menos, em vez de menos empuxo, ficou menos peso aparente. Troquei de lugar aqui, ó. Dá na mesma. O peso real, lógico que é maior que o aparente. Você pode explicar por quê. E fechou, galera. E não esqueça que tem uma propostazinha para calcular. Tem até um roteirozinho aqui, ó, para construção de um dinamômetro. Ele é muito tranquilo para construir, tá? Muito tranquilo. Talvez o mais difícil é você achar a mola, né, com a rigidez razoável e que te atenda. Tranquilos? Bem, então encerramos aqui, né? Esse tem todas as informações lá na plataforma, né? Lógico. Mas aqui é bacana que é bom também ir lá pegar, entrar, acessar, é gratuito, né? Livre. Tem as propagandinhas aqui do lado. Mas entrar lá e acessar e brincar um pouquinho com isso aqui para ver como é que é, fazer as contas, conferir. Ah, e se eu chegasse aqui e movimentasse só meio, né, meio volume, como é que seria, né? E explorar um pouquinho mais esse software, esse aplicativozinho aqui. Bacana? Eu garanto que vai ser uma boa experiência aí. Tranquilos? No mais, um grande abraço aí.